atualmente é o TikTok, né? É? Que é uma empresa que o dono é chinesa, né? Chinesa. E estavam julgando ele esses dias lá, fazendo um monte de coisa pra ele. E principalmente nos Estados Unidos. Eles querem banir de toda forma o TikTok lá, porque por causa da espionagem. Claro que é espionagem, né? É que tá vendo que o produto digital do Facebook lá tá caindo por terra e o TikTok tá cada vez maior no plano. Nossa, eu vi aquela história de estarem querendo excluir o Twitter aqui do Brasil. Calma, coração. Não caiam em fake news. Né? Não, mas tinha. Não era tipo fonte. Assim, ó. Não é isso, é que assim, ó, como é que funciona isso? Até essa semana tinha um texto que eu não lembro onde é que eu li, mas é assim, ó. Eu estou usando uma plataforma que não tem uma regulamentação decente, e aí eu comento coisas que, como não tem regulamentação, não posso dizer que são crimes, mas elas são imorais e antiéticas, por exemplo, tá? Vou dizer assim. Daí o teu governo, de alguma forma, o teu judiciário, dizer, cara, isso aqui é ilegal, ou tu para com isso, ou eu vou te bloquear. E aí tu não para, aí eu te bloqueio. Aí eu digo que, ó, tô saindo do teu país porque o teu governo é ditatorial e não permite que eu tenha liberdade de expressão. É tipo, vou pegar e vou começar, lá, Gabriela, sei lá, vem numa afirmação aqui, faça tal coisa, é tudo mentira. Sei lá, joga café na cara dos colegas e sei lá, joga comida pela janela, mas eu faço isso de forma tipo anônima. Tá? Crio um perfil lá e eu odeio a Gabriela. E aí aí eu boto lá. Eu odeio a Gabriela do ponto afirmação. Exato. Aí, mas eu quero descobrir quem tá falando comigo, aí tu entra lá no processo na justiça. Eu quero saber de onde é desse PEC, qual é quem paga essa conta de internet que tá fazendo isso. Mas aí coloca isso num aspecto muito mais alto, vamos supor, você vai mover o governo, alguém tá chicaneando o governo de fake news lá e o governo quer saber quem é, chega lá para o Elon Musk comprando lá no Twitter, lá no X, e quero esses dados. Não, a gente não vai dar esses dados para vocês. Mas peraí, você está ganhando dinheiro, você está lucrando dentro do meu país, né? Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Sim. O Twitter tem muito disso, né? E aí vamos então banir. Né? Já teve em 2016, lá, 2017, que o WhatsApp era 2 meses, o WhatsApp caía, vocês lembram disso? Porque era isso, estava começando essa legislação, né? Estava regulamentando. Então é basicamente isso que está acontecendo. Eles pegaram essa ideia assim, que o Twitter é uma terra sem lei, assim, tem literalmente nazismo escancarado em algumas partes, assim. E quando a gente teve essa ideia assim do STF, principalmente proibir essas práticas assim, nazismo, machismo, misoginia, homofobia, todas as práticas assim, literalmente não teve um acordo, assim, literalmente unilateral, o Musk falou que ele ia acabar tudo aquilo, e acabou. E quando tu entende mais ou menos assim, a ideia de que a mulher o Elon Musk controlando e falou, é ditatorial assim, literalmente os bolsonaristas foram loucuras. Foi uma munição assim pra eles que. Cara, agora tu falou, acho que ainda tem na Netflix, o dilema das redes sociais. Dilema das redes. Ainda tem Muito bom esse documentário. Assistam. Na verdade, o produto somos nós. Tá aqui, ó, ela já botou. Agora nós chegamos no que o Lolo está falando. O sul global e o norte global. Essa é a linha que separa. Então é mais ou menos o norte e o sul. E aí a gente tem os países. Por que entrou isso aqui, tá? Isso aqui é conceitual. Porque antes disso a gente tinha, no meu tempo eu aprendi assim no colégio, países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os do meio, os dois. Na verdade era assim, ó, capitalistas, desenvolvidos, bonitos, lindinhos, limpos, comunistas e a chinelagem, que era a gente subdesenvolvida, né? O Loló manja mais disso e tal, né? Mas assim, ó, cara, os países comunistas, pra mim o real comunismo acho que nunca conseguiu se desenvolver, não deu tempo, os caras bateu antes, mas, né? Eu soube a Não, é que tipo, todo mundo que fala, o comunismo não deu certo, aí você for lá falar de
Cuba, Venezuela, tá tipo uma merda. Não tem um país que é comunista, tipo, Tá, então. Eu quero. Não, assim, ó, é que nem É a China. o lance do Paulo Freire, né? Ah, olha a nossa educação, que merda do Paulo Freire. Cara, a gente nunca aplicou a didática do Paulo Freire no país. Nunca. Qual que é a didática do Paulo? Que é eu aproximar o conhecimento do teu cotidiano. O que o cara fez? Chegou lá no meio do Nordeste, lá, pegou a galera que na enxada, no bagulho que eram analfabetos, botou numa sala e em 15 dias desalfabetizou os caras todos. Eu não vou descrever lá uva, navio. O cara nunca viu uma uva, velho. O cara nunca viu um navio, tá no sertão. Eu tenho que ensinar pra ele a enxada, a palma que eles plantam lá, enfim, eu tenho que trazer pra tua realidade. Entre outras coisas, e tem muita leitura nesse sentido. Tá, mas só fazendo um gancho. Que não funcionou e tal. Tá, e aí a gente, aquilo que eu fiz na primeira aula com vocês. Se é bom ou ruim, a gente tem que perguntar pra quê? Não funcionou, pra quê? E aí, tipo assim, o que eu sei e tenho certeza é que o capitalismo não funcionou. Não funciona. A partir do momento que eu ainda tenho pessoas que morrem de fome, pra mim essa já é a maior prova. Mas tem uma historinha que diz assim, ó. Se eu visse, né, um macaco com um cacho de banana e o outro sem nada morrendo, e o macaco com a caixa de banana não entregando banana pro outro, eu ia dizer, que loucura esses bichos, né? A gente faz isso. A gente faz isso. A gente chega a falar nosso bicho. Tem alguns gráficos, vocês botaram no Google ali, que ele te mostra a diferença. Assim, ó, Neymar é milionário, né? O Neymar está muito mais perto da gente do que os ricos. Porque aí nós estamos falando em bilhões, a diferença é gigantesca. E viagem, né? O Silvio Santos, que era um cara legal, que foi engraxado. Quem era a família do Silvio Santos? O que eles tinham antes de começar? O Elon Musk. O Luciano Huck. Então, tipo assim, e aí vem da mesma origem. Por que o norte global tem grana, se trabalha menos, tem menos desenvolvimento, menos tempo de estudo? Esse mapa tá estranho, né? Porque a Rússia não é considerada norte tecnológico, né? E o Cazaquistão ali no meio, o Uzbequistão e... Sim. Ali, né? Tipo, esses países aqui norte global. Porque é o Cazaquistão, né? Já ouviram falar em hidrocarbonetos? Esse país pobre. Sim, somente carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos, né? Petróleo, gás natural. Gera muita grana. Então aqui, ó, quando eu estava falando para eles, o que vocês têm que ter em mente? Os atores disso, né? Que são os estados, estamos falando de estados, os países, né? Os estados, estamos falando das organizações internacionais, estamos falando de populações, que as populações têm poder também. A partir do momento que dá uma manifestação, na França vai todo mundo para a rua e as árvores, bala de borracha, nós vamos tacar fogo em tudo, isso tem uma força geopolítica muito grande. Tá? E o terrorismo. O terrorismo tanto tem uma força aí, claro, né? Pode ter várias divagações nisso, mas a questão psicológica do terrorismo é muito forte para eu dominar, para eu controlar uma população. Se vocês já assistiram algum documentário, que está falando, eu acho, do documentário do Michael Moore, ele tem, acho que o mais famoso, Tiros em Columbine, vocês já devem ter visto isso no colégio, que o que ele fala, assim, né, resumindo, Estados Unidos tem não sei como é que está agora, tá? Estou chutando aqui, mas tem uma média de uma arma para cada 2 pessoas. E tem uma taxa de homicídio, sei lá, em 80. Canadá tem uma média, esse é uma para 2 pessoas, de 3 armas para cada pessoa, ou seja, tem muito mais armas, a população é muito mais armada. Taxa de homicídio, 4. Então não é a questão da população estar armada que mata. E aí ele vai te explicar nesse documentário, que é uma questão histórica, o que mata. Então vejam. E ele tem um outro, que é o Fahrenheit, tem vários legais. O Fahrenheit vai falar da relação do Osama Bin Laden
com a família Laden, né? Como é que é o nome do presidente americano? Bush. A relação da família Bush com a família relações econômicas, tal, as torres gêmeas, né, do avião, do Parará, quebra das torres, né, que aquilo ali teria sido financiado pelos Estados Unidos e fomentado pelos Estados Unidos para eu poder gerar um conflito, para eu subir a minha produção bélica. Enfim, tem várias questões. E ele tem um outro que é o SIC, que fala sobre a saúde americana. Os americanos que ajudaram no 11 de setembro, por exemplo, os caras estão morrendo com câncer, Parará, tá, agora já morreram. Eles iam para Cuba para se tratar. Não interessa se tu é de fora, não interessa. Se chegar em Cuba hoje, tu tem o tratamento que tu quiser e é de ponta da medicina deles. E os medicamentos, tu vai comprar lá, sei lá, um Tadalafila nos Estados Unidos, custa $80. Tu vai comprar em Cuba, custa 80 centavos. Opa! Tá tendo um documentário no Instagram do Eduardo Moreira, do ICL, vai pra Cuba, Eduardo. Aí é bem interessante. É aquela parte, né? Eduardo. Eu tenho um colega de geografia que chutou o balde aqui, pegou o dinheiro da rescisão e foi fazer um tour na América Latina. E aí ele tinha ideia de passar um mês em Cuba. Cara, ele ficou acho que 8 meses em Cuba, ele começou a trabalhar lá, ele veio depois, ele dava um relato assim. Cuba é maravilhoso, cara. Tá? Mesmo com todo o embargo econômico que tem. O que é o embargo econômico? Eu sou Estados Unidos, tem poder. Daí é o seguinte, quem vender para esses caras aqui, ou comprar desses caras, não negocia mais comigo ou com meus parceiros. Aí, os Estados Unidos Acabou, velho. Acabou. Agora pergunta se fez isso com Israel. Maior importador de água do mundo, né? Compra muito equipamento, munição e armamento dos Estados Unidos. E outra, geograficamente a posição de Israel, aqui, Estados Unidos, Ocidente, os bonitos, comunismo. Então é estratégico. E a gente vai ver mais pra frente, eles estão fazendo a mesma jogada aqui, com Filipinas, Taiwan e tal. Né? Eles fazem isso também com quem apoia, quem não quer. Né? Sim. No conflito lá contra o acirrado da Rússia e Ucrânia, que ainda continua, né? Mas acho que até o Brasil tomou uma ruim da OTAN, né? Tentaram. Acho que a França meio que. Na relação com a Ucrânia, sim. Que o Brasil não quis ficar nem lá nem no outro, tá? Se apoiar a Ucrânia. E a OTAN, que a gente falar mais à frente, acho, né? Que é uma relação de países, mais ou menos o norte global. Né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí quiseram, tipo, o Brasil tinha cortar umas relações e tal, mas o Brasil é bem liso nisso daí de relações diplomáticas, não aconteceu nada. Mas é sempre essa coisa, você sempre defendendo os interesses que eles querem e às vezes nem é com eles, é só o interesse deles no meio ali que tem esse interesse nenhum. A gente não tem interesse nenhum para defender. Não, a gente tem uma ideia assim, o país é gigante, a gente tem uma força militar muito boa, Paraná, daí tem uns vídeos, os caras falam, cara, os últimos blindados aqui, que vieram, inclusive alguns para Santa Maria, eu acho que 80, tem a frota que a Rússia descartou. Foi o que a gente comprou. Então, em tecnologia militar, assim, cara, a gente está atrasado. Inclusive nesse contexto aí, agora foi recentemente, né, que começou um processo de querer vender a nossa empresa Avibras, né, que é uma empresa que fabrica equipamentos militares brasileira. Então, as únicas empresas também nossas, de produtos de tecnologia e tal, querem vender a Embraer, né? A Embraer, né? Então aqui a gente entra no artigo. Sul Global faz 90% do trabalho mundial, mas detém apenas 20% da riqueza. A gente trabalha com os caras. Segundo o estudo que o Lula está falando, os salários do Sul são entre 87% e 95% menores do que os salários do Norte. 90% menor, gente. Cara, 90% menor. A gente trabalha de graça para eles, né? Exato. Porque para eles não. 9,6 trilhões de horas de trabalho foram destinadas à produção para a economia global. Eu peguei tudo que produz no mundo, transformei isso em horas. Desse total, dessas 9,6 trilhões de horas, 90% foram contribuídos pelo Sul Global. Cara, a gente é o sugar daddy deles. E
E uma coisa, eu não sei se tu botou nos tópicos aí, mas, poderia se argumentar assim, né? Principalmente, né, o pessoal mais liberal diz assim, tá, mas mesmo assim, os países ricos não são ricos por causa disso. Eles são ricos porque se desenvolveram lá e tal. Mas o artigo calcula isso também e mostra que 50% do PIB dos países do norte global são desse fluxo de riqueza que sai do sul. Sim, são ricos para Então nós sustentamos metade da riqueza deles. E o outro 50% é o do histórico materialista, que eles vieram aqui, pegaram tudo que eles podiam, mataram a galera e levaram para lá. Até hoje a gente está recebendo, discutindo, agora eu acho que o museu na Alemanha lá nos devolveu algumas coisas dos tupinambás aqui. Sim. É foda. E como que isso acontece? Que nada é por acaso. Com um conjunto de medidas impostas, né, pelo FMI, pelo Banco Mundial. Assim, cara, ó, a Argentina agora aqui. Não, beleza, eu vou te dar um dinheiro para tu te levantar, que é para tu poder continuar trabalhando para mim, e tu vai me pagar uns juros de 8 vidas do que eu estou te prestando. Desvalorização das moedas. Eu tenho processos econômicos mundiais que eu mantenho o dólar alto e desvalorizo a tua moeda. E agora, essa grande briga que tem por trás dos Estados Unidos com a China, por causa do BRICS, e a gente já está fazendo negócios em moedas locais, e aí desvaloriza o dólar. E aí eles pedem controle aqui também, além do dinheiro. Remoção de proteção. Olha o Temer aqui com sua reforma trabalhista, né? Eu vou adiantar uma remoção de protestos trabalhistas de proteções trabalhistas e ambientais. Não é à toa que agora no governo Bolsonaro foram liberados 350, depois aumentaram mais 350 agrotóxicos que a gente tinha proibido há muito tempo. E aquela historinha assim, ó, o Estado gasta muito, Pablo Marçal, o Partido Novo, né? Corte dos empregos públicos. Como é que se calcula o emprego público? Aumentando a população, a quantidade de gente percentual que eu preciso para te fornecer um serviço. Nós somos os países que menos têm servidores em relação à sua população. Tem coisa que não funciona, é ruim. Cara, tu vai lá para o SUS, tu fica 4 horas para ser atendido, a gente reclama, chuta o balde. Vai nos Estados Unidos. Nós somos um dos poucos países que tem saúde pública. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos, a gente fala isso, e assistam o CIC, não é comum também. Como é que funciona a saúde lá? Tu paga. E lá tu deve esperar pagando, né? Não tem opção. Mas é só acidente, tô de turismo, tem vários no TikTok que dizem, uma cobra me mordeu, ou tropecei, não sei o que, quanto é que deu em reais? 150 mil reais. Tanto que ela se senta lá e levanta e não quer ser nem a ambulância a gente pegar, a galera, você já viu os vídeos, a galera sai pagar a ambulância. Tu paga tudo, tu paga o soro, a ambulância a gente não tem noção. E aí vou trazer assim, em 2000, mais ou menos, 2001, uma vítima de trânsito aqui no Brasil, com óbito, ela gerava em torno de 20 e poucos mil, 25 mil de prejuízo para o Estado. Porque eu tenho o salário do motor da ambulância, o diesel, eu tenho a atadura, eu tenho o cara da fiscalização da DTC que vai te atender, eu tenho o policial que vai vir lavrar um termo, eu tenho o cara que vai vir limpar depois o óleo, a gasolina que ficou ali. Então esse é o custo. Então, assim, até quanto é interessante eu não ter acidentes de trânsito e até quanto é interessante no processo da criminalidade eu não ter criminalidade. Então, assim, como é que o Ministério da Saúde fazia? Quando chegava lá, estava muito alto o custo do Ministério da Saúde dos acidentes de trânsito, eu injetava dinheiro no Ministério das Cidades para ter campanhas de educação no trânsito, para aumentar a fiscalização de trânsito, para reduzir esse valor dos acidentes de trânsito que estavam. Então, no fim, tudo é dinheiro. Vocês já pensaram hoje se acaba a criminalidade? Tem um outro documentáriozinho, que é Um Dia Sem Mexicanos. Se a gente fizesse, o dia sem criminalidade, a gente amanhece amanhã e não tem mais crime. O que eu faço com os advogados, os juízes, os promotores, os defensores públicos, os caras dos tribunais, os policiais, o cara que fabrica a munição do policial, o cara que fabrica a algema, o cara que extrai o ferro para produzir a algema, o cara que produz a porta rotatória do banco, o cara que produz a câmera, o vigilante do banco. A gente quebra o sistema. Aqui estou falando das coisas que são legais, né? Sim. Fora o dinheiro da lavagem aí que rola.
Muito. A Né? economia quebra sem. Não, quebra, né? Mas quem é que tava falando de o ex-capitão do Bob, aquele que serviu pro filme Tropa de Elite e tal, que ele tava num podcast falando, cara, se tu acabar com o tráfico de drogas, tu quebra o país. Dinheiro que a economia movimenta. Hoje no banheiro ali, deixa a barra já. Não mete a resistência muito mais alta. Então tá. Só o Gui falou ali do SUS, do Sul. E como é um negócio, eu fiquei viajando ali nos Estados Unidos, que o cara lá se mata pra não ir pro hospital, e lá no início do ano eu me fudi todo. Eu ando de patinete, coisa elétrica, eu caí de cara no chão e. Lá nos Estados Unidos? Não, aqui nos Estados Unidos. Aqui na cidade de baixo. E eu abri com toda a minha cara, até hoje estamos aqui e tal. Eu tomei uns 20 pontos na cara e, enfim, fui pro HPS ali, fui atendido por, de início, 2 ali que eu estava fazendo a residência, 2 médicos. Aí depois chegou o cara, e depois eu fui lá, eu cheguei em casa, lá, e o cara era ex-presidente da Associação de Cirurgiões Plásticos do Rio Grande do Sul. E aí depois fui no buco facial e tirei raio-x pra minha mão. E eu acho que eu passei na mão de uns 6 médicos. E um monte de procedimento. Assim, tipo, fiquei das 3 da manhã até umas 6 da noite. E quanto que isso ia custar, né, nos Estados Unidos, assim, tipo... eu acho que eu ia estar, sei lá, vídeo. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu amanhã, dia 23, faz 2 anos que eu tive um acidente vascular cerebral. Saiu uma gotinha de sangue no furinho do coração ali, vim pra cá, vamos fuder, trancou a veinha, já é, né? Chama-se AVC. Amanhã faz 2 anos. Não fiquei com mais sequelas do que essas que vocês estão vendo. Daí eu tenho que fazer um procedimento para furar para tapar esse buraquinho que é 1,6 milímetros. Tá? Isso aqui é quase laboratorial. Bota aqui pela veia, bota ele lá, tampou, já era, tira e deu. Que faz em 15 minutos. Beleza. Quanto vocês acham que custa isso? Uns 500 mil. Vou morrer? 30 mil. Não, tá 30 mil. É que 15 minutos. É que tem que pagar um médico, tem que alugar a sala, tem que pagar anestesista, anestesia. Eu vou aqui falar agora, né? Tem um monte de coisa pra pagar, então tem que falar 100 mil. O Lobão falou de motora de ônibus. Quanto ganha motora de ônibus hoje? 4 mil. Quantos passageiros ele transporta no ônibus? 60? Não. 80, 100. Depende da hora só. No dia, quantas vidas ele transporta que você der uma cochiladinha ou apertar o freio errado ele mata? E lembre-se, ele é o cobrador agora também, né? Ele é o cobrador. O médico vai atender, vai me atender ali, vai me cobrar 42 mil reais essa cirurgiazinha. Né? Então, tipo assim, quem é que atribui o valor desse trabalho? Por que o cara que está lá, a responsabilidade com muitas vidas no ônibus, na época ele teve que estudar mais? Pesquisem sobre educação na Finlândia. Pesquisem, tem vários videozinhos isso aí. Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês é que, cara, é muito caro. E não é caro porque eu agrego valor àquele trabalho. É caro porque é caro. Né? Claro que aqui agrega-se um pouco mais de valor, porque tem que manter o status, parará. Mas tu vai para os outros países, vai ter um custo alto cubano. Por quê? Então não é de fato tão caro, é que eles produzem isso lá e eles entendem que produzir saúde é para o povo, tem que ser para o povo, então tem que ser a preço de custo. E aí a gente traz isso aqui, e não foge muito da globalização, para Petrobras. Petrobras é uma estatal, é do país. Então assim, ela não pode dar lucro, porque o país precisa dessa energia. Então eu crio uma estatal, ou seja, um órgão que é do governo, né, falando chulamente assim, que vai tirar o petróleo, vai refinar, vai produzir a gasolina para o povo usar. E a gente paga caro pra caramba, porque a taxa cambial tem que manter o valor alto por causa do valor de mercado, porque senão meus acionistas perdem. Quem é que aqui tem ação na Petrobras? Eu tenho. Sempre eu penso agora. Mas, meu, tipo, vai pra Suíça, Mas tipo assim, Tem 200 reais. vocês já pensaram que é a gente que paga a Petrobras, que segue os impostos, para eles prestarem um serviço pra gente, que eu pago e pago muito caro para eles darem lucro para os acionistas, eu estou falando de grandes acionistas, que
são grandes empresas internacionais. E aí a gente cai na mesma lógica. Cara, eu estou pagando o seu sugar daddy deles. Da mesma forma do sul global e do norte global. Sabe o que é sugar daddy? Sim, professor. Eu e meu pai temos subsídios. O meu pai a precisa do meu pai é óssea. A minha dermatológica dele é óssea. Então acaba afetando tudo, assim. Ele, tipo, tem a óssea que acaba desencadeando aquela doença que é epilepsia. Então, enfim, bem complicadinho. Meu pai tem injeção pela psoríase. Então a gente faz psoríase, enfim. A psoríase dele requer uma injeção que ele toma de 15 em 15 dias, que ele só não paga porque o trabalho dele, a empresa que ele trabalha, que é a Procedes, dá plano de saúde. Procedes, nem isso, conhece a Procedes. Oi? Meu irmão trabalha lá. E aí, esse é servidor público, né, que trabalha lá. Aí o pai recebe plano da Unimed, e eu, consequentemente, graças a Deus também, porque eu, mesmo sendo a minha dermatológica, o do meu pai também começou assim, então provavelmente no futuro eu vou ter alguma coisa parecida. E meu pai todos os 15 dias, um mês, sei lá, uma injeção que é tipo 15, 16 mil, que o plano cobre, como vinho de servidor público, que ele paga o quê? 30 pila por consulta. Aí pensa, uma injeção, própria líquida, Então, assim, defendamos o SUS, cara. China. Tá, agora aqui a gente vai começar a cair nos tópicozinhos de geopolítica, questões de prova. O que a China tem? Por que a China é a China? Grande influência política e militar, grande extensão territorial, grande população, e aqui daí tem-se grande mercado consumidor também, dinamismo econômico, né, a partir de 79 ali, com o esse aí, abertura do mercado. Esse moço aqui. E essa abertura de mercado inicialmente se deu pelas zonas especiais econômicas, que é o que? Eles pegaram a faixa. O sol tá no quadro aqui, tá? Acabou o meu. Eles pegaram com a faixa leste, porque estava pensando onde é que fica o leste, né? E ali eles abriram, né, para as indústrias de fora irem produzir. Enfim, começou uma abertura de mercado. Quer falar sobre isso? Eu acho que é um ponto bem importante. Bom, a China, né, tem essa questão, que eu falei, comunista, que país socialista deu certo. Porque a gente tem esses exemplos, são países pobres, né, então difícil sim, Cuba, né, até a Coreia também, né, Vietnã, tal. A Venezuela não é. A Venezuela não é socialista. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Do Sul, rapaz. Mas que esses países são pobres, né? Mas aí a China, hoje, tá? Segunda maior economia do mundo, né? Em muitos outros parâmetros já é a maior, né? Aí quando a gente traz a equação da China, muita gente fala, mas a China não é comunista, né? Lá em 1979, ela se abriu ao capitalismo e se tem se tornado um país capitalista. Isso é um tema de debate, gente, tá? Isso não é nada cravado assim, né? Nós, inclusive comunistas, discutimos muito isso. Tem uns que são que consideram a China um país capitalista e tem uns que consideram ela ainda uma experiência socialista. Eu estou desse lado, que ainda considera uma experiência socialista. Mas de fato, né, essa abertura econômica aconteceu em 1979. Nós podemos dizer que vai ser um desvio à direita, né, dentro do Partido Comunista, porque dentro do Partido Comunista também tem a linha de direita e esquerda. Essa disputa continua acontecendo, né, dentro do Partido Comunista. E o que aconteceu? O que foi, acho que, a grande diferença dessa abertura econômica da China, tá? Uma coisa, por exemplo, o Brasil também se abriu economicamente e lá vai crescer, né? Então, tipo assim, vem uma empresa, por exemplo, a Volkswagen, né? A Volkswagen é uma empresa lá de uma fábrica aqui. Beleza, isso é uma abertura econômica, né? Permite uma empresa estrangeira vir aqui, fazer uma fábrica no teu solo, empregar pessoas do teu país, beleza. Só que a Volkswagen vem, abre uma empresa aqui, todos os seus planos tecnológicos, né, toda a sua estratégia comercial, tudo que envolve ali, o que realmente tem valor dentro da empresa, eles não abrem para nós. Né? Isso fica lá na sede da Volkswagen na Alemanha.
Né? Aqui eles só pagam a mão de obra. Nós somos a montadora. Nós somos a montadora. Só. Tá? A China fez um processo de abertura muito diferente. Ela disse assim, beleza, vocês querem vir abrir fábrica aqui porque a nossa mão de obra é muito mais barata em comparação com a de vocês? Beleza, venham. Tá? Mas vocês vão ter que deixar a tecnologia aqui também. E esse foi, eu acho, um ponto fundamental. Porque daí, a Apple, por exemplo, já foi lá, né? Tipo assim, a maioria dos iPhones hoje são produzidos lá na China até hoje. Né? Só que a Apple, ao fazer a fábrica lá, teve que concordar e dizer assim, não, beleza, vocês podem estudar os nossos telefones, as nossas tecnologias, e podem, inclusive, replicar. Não sei se essa parte você pode replicar ou não, mas enfim. O que aconteceu? Os chineses então aprenderam, né, com as tecnologias lá e começaram, inclusive, a lançar as suas próprias. Não é que hoje a Xiaomi disputa esse mercado com a Apple. E até lá na China tem uma Apple do submundo, porque tipo assim, lá eles vendem um iPhone, que é a carcaça do iPhone, só que com eles compram lá o Apple, mas não é da Apple, é igual ao iPhone. E mais barato. Porque é mais barato porque eles não precisam pagar esses royalties para isso, porque eles já sabem montar. Isso. Tem vários outros exemplos. Hoje em dia a gente está vendo isso também muito nitidamente com a BYD aí, né? Então assim, os carros elétricos teoricamente começaram lançando com a Tesla, né? Grande fábrica lá da Elon Musk, nos Estados Unidos. Só que ela abriu uma fábrica na China, a Tesla, né? E aí, usando isso foi muito rápido, assim, uma coisa absurda. Foi tipo assim, 4, 5 anos depois, a BYD, né, uma empresa chinesa, começou a disparar nas vendas, lançar um produto melhor do que o da Tesla, mais barato, muito mais eficiente, né? Começaram a conquistar esse mercado global em outros países onde tipo, já vi um Tesla na rua aqui no Brasil. Eu nunca vi um Tesla. Porque o Tesla é muito caro. Sim, aqui no Brasil assim, é R$1 milhão. Né? Agora o BYD tá, não é que esteja barato, né? Tá R$100 mil, né? Você vende de Uber, tipo aí. Vai ser louco. E o Tesla, tu paga assinatura para ele liberar funcionalidades do carro. Você tem que pagar. Aí o teto do BYD chegar no Brasil aqui, não sou muito da economia e tal, assim, mas ver o reflexo do preço do Mob e do Kwid, que são os carros baixados. Ela faz 100 mil o negócio antes. Ele vira o capitão do carro e assim, um lance legal, legal que a galera sempre fala, né? A China continua colonialista, papapá. Cara, ele vai no teu país, assim, eu quero investir, abrir uma fábrica aqui, eu vou te dar um dinheiro, mas o mesmo processo que ele fez lá, ele faz contigo aqui. Só que eu vou trazer a tecnologia, tu vai aprender, tu também vai fazer e tal, os dois ganham. E aí, de certa forma não, né? Total, isso além de tu fomentar, tu cria um parceiro geopolítico. E aí os Estados Unidos começam a ver aquilo ali, agora vai vir BYD para o Brasil, daí é uma pitariazinha, daí eu já crio um conflito político, né? Outra conversa com conservadorismo, parará. Sim, o Elon Musk começou a pressionar lá nos Estados Unidos, né? Para eles aumentarem os impostos sobre os carros da BYD, né? Para tornar competitivo, conseguir fazer o Tesla ser competitivo. Mas cadê o livre mercado agora? E mesmo com 100%, eles querem colocar 100% de imposto sobre os carros da BYD, e mesmo assim os carros da BYD vão ser mais baratos que os da Tesla. Você tem ideia? Alternativas energéticas. Então a China busca alternativas energéticas, porque, cara, produz muito. Disputa pelo mar meridional. Tá? O que é o mar meridional da China? A gente vai ter uns slides sobre isso. Tá aqui, ó. Então aqui está a China. Olha o Camboja, beleza. O Laos, Coreia também mais. Camboja. Vietnã, Camboja, a Malásia, né? Pega as ilhazinhas aqui junto, Brunei, Filipinas. Aqui, ó, em vermelho é o mar territorial da China. Em azul é o do Vietnã. Em verde é o do Brunei. Tá vendo que eles se sobrepõem? Então aqui tem muito conflito. Tá? E a China diz, não, Pequim já diz, isso aqui é meu, acabou. E aí, olha aqui essa cara, vamos chegar aqui, ó. Qual é a importância dessa região? 57 bilhões de gás natural. O Brasil é um dos países pica na extração de petróleo em alto mar.
11 bilhões de barris de petróleo. Então tem uma baita de uma reserva. Um terço do transporte marítimo em valor de bilhões de dólares, ou seja, nessa região aqui tem transporte, um terço em valor do transporte marítimo do mundo. Vamos dizer que pode um pedágio ali para baixo. E sem contar a questão ambiental, que é aqui dos outros países, como os Estados Unidos, se apega, né, tenta se apegar. Isso aqui era uma ilha, tem muito corais, ilhas, recifes e tal. Isso aqui era uma ilha. Não sei se dá para ver direitinho. Cara, aquilo ali virou uma ilha militar. É um aeroporto. Tem 3.200 embarcações já militares chinesas aqui na região. Tem um acordo, acho que é de 96 ou 2016. 2016, Tribunal de Haia, que deu o direito às Filipinas. Quem é que apoia as Filipinas? Estados Unidos. Sério? Né? Então, olha o lance, né? E aí vem essa bilateralidade de novo. Os Estados Unidos tenta se apoiar aqui, inclusive a Malásia também, sendo apoiada pelos Estados Unidos. E aqui assim, ó, tá todo mundo abraçado, isso é para a economia de todo mundo, mas todo mundo com a faca na mão, se abraça com a faca, né? Essa é a melhor expressão. Os Estados Unidos apoia Taiwan como independente e a China, Pequim, diz que não, Taiwan é nosso, é chinês. Basicamente que os Estados Unidos faz ali com a Ucrânia, a Rússia, ele quer sempre se aproximar do inimigo, porque mais que a Rússia está toda quebrada as pernas, atualmente ainda tem muita treta entre os dois países, Estados Unidos e a Rússia. E quando foi dissolvida a dissolução da União Soviética, tinha um tratado ali, que era os países da OTAN não fazer nenhuma base militar naqueles países que eram da União Soviética. E agora os Estados Unidos estão tendo cada vez mais que entrar ali para ficar próximo da Rússia, igual Israel também, Palestina também. Os Estados Unidos querem ter a base deles ali, pode ver que não tem nenhum país ali muito perto que eles agem. Então, igual a Filipinas, eles estão tendo lá na China, então eles querem sempre ter um ponto de estratégia deles no meio de tudo. E se for ver as notícias, está tendo muito conflito militar aqui entre navios, né? Chineses com os outros países. E aí o que acontece? A galera dos Estados Unidos diz que são navios da China, talvez até sejam, só que é milícia. É um navio todo preto, militar, com tecnologia chinesa, dirigindo tecnologia chinesa, mas não é meu, entendeu? Mas os caras estão defendendo a deles. Por que os Estados Unidos podem defender um negócio que nem é deles, que eles querem para eles, por uma questão de geopolítica estratégica, né? Então, assim, quem indica? A China, a Malásia, o Vietnã, o Brunei, Taiwan, Filipinas. Vietnã também, apoiado pelos Estados Unidos. Professor, eu queria só tirar a foto do slide anterior. Esse? Te bate e depois Obrigado. te apoia. Bate a sopra, né? E aí, por que eu... Mais uma questãozinha. 2016. No início de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração Parará nas águas contestadas do Mar da China Meridional. Meridional é sul, tá? Mas não é que esteja no hemisfério sul, é na região sul da China. Suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Na avaliação de diversos observadores ocidentais desses Estados Unidos, Pequim pretendeu, com esse gesto, demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com suas reivindicações de direito de exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas. Tipo assim, cara, estão discutindo de quem é, de quem não é, mas é meu, pô, eu vou botar uma plataforma de petróleo. Eu não estou discutindo, é meu e acabou. Não gostou, vem contra. A ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um conflito que tem como foco distribuição das zonas econômicas especiais. Lembra que eu falei das zonas econômicas especiais no leste da China? Não, vamos do mar aqui, né? Monopólio das inovações tecnológicas extrativas? Não, e até quem manja, né, dessa inovação tecnológica extrativa para a extração de petróleo em alto mar é o Brasil. Pré-sal, tá? Dinamização da atividade comercial, eu até ficaria na dúvida. Jurisdição da soberania territorial, o que é a jurisdição? É quem tem o direito. Isso já mataria a questão.
o direito da soberania do território. De quem é aquele território? É meu e acabou. Essa é a discussão, né? E é sobre o texto. Embargo da produção industrial. Não, daí que nem estamos falando da produção industrial. Beleza? Seria. Tu botar a tua mochila aqui, quando tu vai no banheiro, larga a tua mochila em cima da mesa ali, olha. Fazendo jurisdição da minha soberania da mesa. Né? É minha. Geopolítica do petróleo. Cara, querendo ou não, nós temos uma dependência energética mundial. O gás, muitos que têm banho e um chuveiro a gás, não tem, são pobres, não. Combustíveis, né? Conflito de interesses em quem produz e quem consome. E a OPEP, cara, a OPEP é um cartel, né? Organização dos Países Produtores de Petróleo. É um cartel. E aqui estão os paísezinhos que fazem parte da OPEP. Oriente Médio, Norte da África, Oeste da África, Venezuela. Por que tanto interesse essa discussão, intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e golpe atrás golpe? Cara, eles são um dos países que tem maior reserva de petróleo. Não é. Sabe? Não é. Tem uma discussão, né? Por tem, causa do Alasca. Tem reservas não. Os Estados Unidos têm muita reserva, mas eu quero primeiro consumir o de vocês. Depois eu negocio o meu preço camaradinho. Ó, os maiores produtores, tá? Isso aqui é o que eu consegui mais atual, com a atualização de julho de 2024. Agora, produção dos Estados Unidos, só que eles consumem muito, então eles importam. Rússia, por isso que ela está no norte global. Arábia Saudita, Canadá, Iraque, China, Irã, Brasil. Nossa, o Canadá produz tanto petróleo. Não sabia. Fiquei passado para Canadá, é maravilhoso. E a gente podia estar produzindo mais se não tivesse tido o impeachment da Dilma. Que, né? A Rússia se entende. Foi um dos motivos. A Rússia se compreende, é uma potência, o tamanho dela. Só fazendo um gancho, você sabe que o Irã é um dos maiores produtores de cinema? Sim. Legal. Vai para nós só Hollywood. Ó, e aí cai na matemática, né? Cai um gráficozinho de pizza, te dá em percentual, e eu quero Gráfico de coroa, né? Eu quero que tu transforme isso em fração. Questãozinha por fração. E aqui os consumidores. Então vocês viram ali que eram os maiores produtores, né? Vou pegar os primeiros: Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Canadá. E aí quem mais consome? Estados Unidos, China, Índia e Arábia Saudita. O Brasil está lá em oitavo. Que é diretamente relacionado ao tamanho da economia, né? O petróleo é utilizado principalmente para combustível, né? É o principal. Saconetes África, petróleo. Plástico, petróleo. Tudo, né? Tudo tem plástico. Mas o que é mais. E aí batem uma foto do canudinho de plástico no nariz da tartaruga e aí assistam, acho que agora eles mudaram o nome, Mares Azul, tem na Netflix também, que é um documentário que o surfista de papai lá, ele vai atrás, por que os caras não pararam de fabricar aí um canudinho de plástico e matam os bichinhos do mar? Ele, opa, mas esse aqui não é um problema, tem um problema maior. Daí ele vai para o problema maior, opa, mas isso não é um problema, tem um problema maior. E ele vai e chega até o real problema do plástico nos oceanos. Sim. Assistam também, não vou dar spoiler. Mas digamos assim, o principal. Sim, combustível, O energético. principal Diesel, gasolina, consumidor do petróleo é o combustível. querosene, né? Mas o etileno também é muito usado, polietileno, partilha né? Brexit, né? Então assim, ó, o Reino Unido sempre ficou à margem da União Europeia. Tipo assim, tá dentro da União Europeia, mas aí vocês fazem os acordos, né? Permite aí abraços imigrantes, parará. Na hora de dividir o dinheiro a gente não entra, na hora de pagar a gente entra. Eles tiveram uma crise econômica em 2010. E aí, que nem aconteceu no Brasil, que nem aconteceu nos Estados Unidos, tem o avanço do ultraconservadorismo. Eu chego lá pro povo, e tem outro filmezinho também, ele está de volta na Netflix, que é o Hitler ressurge nos dias atuais. E aí, só que dessa vez a estratégia dele é outra. Ele vai para a política, as redes sociais, e ele vem e faz o discurso. Cara, tu tá aqui, tu é brasileiro,
tá ganhando pouco, tu perdeu o emprego, foi por causa dos venezuelanos, dos haitianos que vieram, dos senegaleses que vieram para cá. E aí começa o xenofobismo, começa o ultraconservadorismo. Tu sabe que se parar um pouquinho para pensar, já não bate os argumentos. Mas eu venho isso para a grande massa. Vocês já se perguntaram como é que o nazismo convenceu a população de matar 6 milhões de pessoas? Então é nesse mesmo discurso. Então, aí vocês podem ver, aconteceu nos Estados Unidos com o George Trump, né? É George? Donald Trump, enfim. Então o ultraconservadorismo se usa disso, né? E o fascismo também se usa disso. Tratado de Schengen, livre circulação na Europa. Então assim, tu podia sair do Reino Unido ali e ir para a Espanha, da Espanha tu podia ir para a Alemanha, da Alemanha tu podia ir para Portugal, Paraná. É parecido com o Mercosul, que a gente tem. E aí a galera veio discutindo e saiu. Não, nós não queremos mais. Aprovaram lá um plebiscito, acho que foi em 2016. E em 2021 eles saíram da União Europeia. Cara, só que daí, agora para tu tem uma limitação de pessoas circulando, tu tem uma limitação de dinheiro circulando, e aí tu pega a Escócia, que está lá dentro do Reino Unido, ela tem uma população velha, tinha muita mão de obra imigrante, né? E eles começaram com movimentos de independência, tipo assim, então nós vamos sair daqui, Grã-Bretanha, do Reino Unido, e vamos ficar e vamos sair desse bloco de vocês para voltar para a União Europeia. Porque os caras não se ligaram, né? O que? Vou chamar isso de inteligente. O que isso causa de reflexo em todo o teu sistema, principalmente econômico. Professor, para o Reino Unido ter saído da União Europeia foi uma coisa boa para ele? Não, tanto é que a Escócia está esperneando, está tendo movimentos sociais lá de independência. Né? Foi muito ruim, porque assim, eles saíram do grande bloco. Tá, e a tua economia faz o quê? Tu já estava em crise, aí agora foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo, eu não tenho mão de obra, porque eu não quero imigrantes. Xenofobismo e tal. Rússia. Busca pelo protagonismo global. E aí já se fala de novo em uma bilateralidade, só que daí tem a China, então já seria uma bilateralidade múltipla, né? China e Rússia, um forte protagonismo global contra os Estados Unidos. Influência das nações da antiga União Soviética, isso é uma influência naqueles países do leste europeu. Russificação, né? E aí teve a anexação da Crimeia. Eles têm um arsenal nuclear e grandes exportadores de hidrocarbonetos, petróleo e gás natural, né? E esse é uma das barganhas do Putin, que é um puta estrategista, no lance da Ucrânia com a Europa. Tipo assim, cara, então tá, vocês querem me retalhar, não vou mais vender gás para vocês. Quem é que vai vender gás chegar até aí? A Crimeia, que era uma região ali da Ucrânia, só que, cara, a população que estava lá é russa. E aí foi muito fácil para ele anexar, tipo assim, vocês querem ser russo? Queremos. Beleza, a Crimeia agora voltou a ser nossa. A população de lá, né? Botou um plebiscito. Teve um plebiscito e a população, cara, meus parentes são russos, eu sou russo, pra mim a Crimeia é Rússia. Não, mas tu é ucraniano. E claro que tem um mãozinho dos Estados Unidos aí por trás. Quase acabando, né? Outros pontinhos, assim, tá? A briguinha de Irã, com a Arábia Saudita. Disputa pelo domínio político da região, e eles têm vertentes islâmicas opostas, né? O Irã é xiita, a Arábia é sunita. E aqui está o grande lance. O Irã é declaradamente inimigo dos Estados Unidos e a Arábia Saudita é aliado dos Estados Unidos, por todo aquele controle do Oriente Médio. O Irã é aliado da Síria aliado da Síria e aliado da Rússia, e também foi um conflito com os Estados Unidos. Colômbia e Venezuela, os dois países aqui da América do Sul, né, faziam parte da Gran Colômbia, né, era um estado só. Eles quase tiveram uma guerra agora, cara, em 87, recente isso, por causa a mesma coisa ali do sul da China, ali daquele mar meridional da China. Eles estavam brigando pela região marítima do Caribe.
Daí teve um acordo diplomático assim, nos 47 segundo tempo e tá, se acertaram. E a Colômbia acusava, e ainda acusa a Venezuela de apoiar as Farc. Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Obrigado. Até vou dar um monte de tigre ali, ó. Explicado? Tigres asiáticos, tá? Ou pode vir na prova NPIs, novos países industrializados. Olha aí, principalmente o. Vale a nota, né, no colégio. Eu vi um trabalho sobre isso. Principalmente o Japão investiu muita grana, né, nesses países. Daqui já, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Rio, Lago do Rio, alguma coisa. Não lembro. Eles passaram a se desenvolver de forma. Teve muito dinheiro e a partir dali eles começaram a se desenvolver de forma autônoma. E hoje já tem os novos tigres asiáticos, coincidentemente com o apoio dos Estados Unidos, né? Inclusive aqui Taiwan tem como um estado independente, que é Filipinas, Vietnã, Malásia, Tailândia e Indonésia. Porra, coincidência, né? Os mesmos estão na disputa daquele mar ali com a China. Não, o Vietnã não é para os Estados Unidos. Oi? O Vietnã é para os Estados Unidos. China. Não, o Vietnã tá com o apoio dos Estados Unidos lá. E para mim. Mas comunista também o Vietnã. Apoio na questão econômica, eu não sei como é que está isso, porque assim, eu sempre digo, a guerra do Vietnã, Paraná, os caras não vão aceitar, mas até onde eu sei, os Estados Unidos está apoiando, nessas questões. Vou aprofundar isso na próxima aula. Tá. Talvez sim, para... Por causa da defesa de China. Mas que a China tem muito... Aí, blocos econômicos, tá? Mercosul, aqui nós, todo mundo sabe. Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. E Venezuela está suspensa porque uma das condições é tu tá com a tua democracia livre, tá? União Europeia, agora o USMCA, aquela musiquinha, não sei, que na verdade era o NAFTA, né? Agora se perceberem aqui, ó, com o Trump, nos Estados Unidos eles botaram o México e o Canadá, mas é o antigo NAFTA, tá? Então, Estados Unidos, México e Canadá. Mas o cara criou uma barreira, Queria construir um muro exatamente pelo ultraconservadorismo xenofobista dos mexicanos. Eu nem te digo que o problema do teu país não é porque eu estou te roubando, é porque tem imigrante mexicano vindo pegar teu emprego. E tu compra ideia. Mas é bonito. Eu só vou fazer um muro gigante. Tem documentário que é um dia sem mexicanos. Cara, a mão de obra americana é mexicana. Tem muito mexicano trabalhando lá, naqueles empregos que ninguém quer trabalhar. Então, se eu tiro os mexicanos, eu não tenho mais doméstico, eu não tenho mais cozinheiro, eu não tenho mais motorista, eu não tenho mais jardineiro. Cadê meu aqui? Cara, deixa eu desenho bonitinho. Mas enfim, isso aqui ainda existe, tá? Embora tenha dado uma caída em alguns aspectos, a APEC é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A ACAN é a Comunidade Andina, países dos Andes aqui, Chile e tal. A ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Sudeste. Vietnã, isso aí. Aqui é a Comunidade para Desenvolvimento da África Austral, regional austral. E os BRICS, né, que é a sigla dos países aqui, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Que entrou agora, né? Entrou o Irã, a Arábia Saudita. Mais um grande. Não vou lembrar de todos agora, mas eu vou trazer isso mais perto da prova, tá? Argentina, né? Argentina, o presidente não aqui, ó, parceria transpacífica. Vocês estão vendo aqui que a gente está olhando pelo outro lado, o Oceano Pacífico? Austrália,
Singapura, Brunei, Malásia, Japão, Vietnã, Canadá, Estados Unidos, México, Peru e Chile. Eu fiz um acordo aqui e aí essa parceria me permite movimentações militares, intercâmbios militares, porque a China está aqui. Então ataco nas duas frentes. Eu comento esses países para tomar controle desse mar do sul da China, e aí não eu faço uma parceria com os países que tem na volta para eu dominar essa região, para eu controlar essa expansão da China. Os Estados Unidos está tentando, né? Tentando. E por que eu trouxe isso? Porque em 2016, de novo, caiu o mapinha da parceria Transpacífica. Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta composição estratégica por se tratar de um conjunto de países com... O que eu quero saber aqui? Eu quero saber o que esses países têm. Elevado padrão social. México, Peru. Vietnã, Singapura, com elevado padrão social. Sistema monetário integrado, é a mesma moeda. Autodesenvolvimento tecnológico. Brunei, eu nem sei quem é Brunei. Identidades culturais semelhantes. A cultura mexicana é a mesma cultura japonesa. Vantagens locacionais complementares. Será que é isso? O que é locacionais? Todos eles são costeiros. Isso, né? E eu domino essa região aqui. Próximo da China. Beleza? E aí? Esse é o último da parte de geografia e geopolítica, pode ver uma coisa na prova. O Tratado Antártico, né? Isso é Antártica ou Antártida?